Os Ultrabooks estão se transformando em sonho de consumo para quem quer comprar um computador. Leves, super finos, mais seguros, com desempenho superior e baterias que duram muito mais. Vários modelos já estão nas lojas brasileiras e no laboratório digital, alguns dos melhores se enfrentaram. 5 fabricantes aceitaram nosso convite e colocaram seus produtos frente a frente na bancada do Laboratório Digital. A Samsung com o modelo 530 UB-AD1, a HP com o Folio 13 2000, a Dell com o XPS 13, a Asus e o ZenBook UX31E e a Acer com o seu Aspire S3. Aí já temos a primeira observação. Asus e Dell optaram pelo processador top de linha, o Core i7. É claro que isso deu vantagem a eles no quesito velocidade. Mas, por outro lado, isso também pesou no preço final. Pode parecer estranho avaliar o áudio de um computador, mas esse é um quesito importante, já que você, muito provavelmente, vai querer, por exemplo, assistir vídeos no seu Ultrabook. Ainda que você vá ouvir isso pela internet ou pela TV, as diferenças são evidentes. Ouça um mesmo trecho do olhar digital reproduzido em cada um deles. O volume do player e dos alto-falantes estão sempre no máximo. Você confere aqui todos os detalhes da edição de colecionador de um dos jogos mais adorados pelos fãs de RPG. Para nós, a vitória da HP é evidente, com mais potência e boa qualidade de reprodução. Logo após veio a Asus, também com uma ótima qualidade, mas com um pouco menos de potência. Samsung vem em terceiro, seguida pela Dell e depois pela Acer. Tela. A qualidade da reprodução do vídeo variou bastante. Avaliamos esse quesito usando vídeos em altíssima definição. A boa notícia é que todos eles deram play no material sem engasgos, sinal de que as placas de vídeo seguraram bem o tranco. Mas se você pensar em games pesados, aí é melhor procurar outro tipo de computador. Na ponta, com a melhor tela, ficou o HP, com reprodução fiel das cores, contraste bem balanceado e sem muita granulação. Em seguida veio o Dell. Em terceiro, o Asus. Em penúltimo lugar, o Samsung, seguido pelo Acer. Estamos falando de Ultrabooks, então quanto mais leve, melhor. O campeão nesse quesito foi o aparelho da Asus, com 1,3 kg. Depois ficou o Acer, com 1,350 kg. Aqui, o Dell ficou em terceiro, com 1,360 kg. Depois veio o Samsung, com 1,470 kg. Por último, o HP, o mais pesado, com 1,490 kg. Para quem não sabe, nos Ultrabooks, geralmente o HD é substituído pelo SSD, que é um tipo de memória parecida com a usada nos pendrives. Essa é uma das explicações para o menor peso, menor espessura e mais velocidade dos Ultrabooks. Mas isso explica também, em parte, por que eles são mais caros. Um SSD ainda é bem mais caro que um HD. A Samsung optou por usar um SSD pequenininho, de 20 GB, para abrigar apenas o sistema operacional. Um HD tradicional de 500 GB é quem guarda os arquivos. A Acer seguiu o mesmo caminho, um SSD de 20 GB e um HD de 320 GB. O resultado são máquinas mais baratas, mas um pouco mais lentas. E por falar em velocidade, esse é o quesito avaliado agora. Os Ultrabooks chegaram ao mercado com a promessa de serem muito mais rápidos que os notebooks convencionais. E é verdade. Nos nossos testes, o aparelho da HP levou apenas 18 segundos para inicializar o Windows e 2 segundos para sair da hibernação. O Asus e o Dell vêm em seguida, com 23 segundos para inicializar. O Dell saiu da hibernação em 1 segundo, o Asus em 3 segundos. Depois temos o Acer, que levou 28 segundos até o Windows estar pronto para ser usado e 1 segundo para sair da hibernação. O Samsung levou 29 segundos para sair do desligado e 4 segundos para sair da hibernação. Mas a inicialização do sistema operacional é apenas um dos aspectos da velocidade de um micro. Para avaliar o desempenho das máquinas, recorremos a testes padronizados chamados de benchmarks.
Para facilitar um pouco nossa vida, todos os modelos testados trazem 4 GB de memória RAM. Apenas os processadores são diferentes. Aí o ASUS se deu melhor nos diferentes testes que realizamos. Logo depois veio o Dell, seguido pelo HP, pelo Acer e pelo Samsung. Duração da bateria. Há várias maneiras de medir a duração da bateria de um micro. Nós usamos um programa especificamente desenhado para drenar as baterias. O campeão aqui foi o HP. A bateria aguentou nada menos que 207 minutos. Em segundo lugar veio o Samsung, com 191 minutos. Em seguida, o Acer, com 149. No pelotão de trás ficaram o ASUS e o Dell. Mas aqui cabe uma ressalva. O Acer usa um processador Core i3. O HP e o Samsung usam processadores Core i5, enquanto o ASUS e o Dell usam Core i7. Mais rápidos, mas que consomem mais. Resumindo, o placar ficou assim. Entre os que usam Core i5, o HP se deu melhor. Entre os que usam Core i7, a vitória foi do ASUS. O Acer, apesar de usar o processador mais fraquinho, ficou apenas com a terceira posição. Quando chegou a hora de avaliar conexões, teclado e touchpad, uma boa notícia. Todos os modelos já trazem o USB 3.0. Isso significa que você pode transferir seus arquivos numa velocidade até 10 vezes maior do que com o USB 2.0. Já no quesito teclados e mousepads, várias decepções. Para falar a verdade, achamos que quase todos os fabricantes precisam dar uma atenção maior a esses itens. De modo geral, os touchpads são imprecisos e não muito rápidos. A exceção fica por conta do HP, com rolagem e zoom eficientes. Depois veio o Dell, seguido pelo Samsung, pelo Acer e, por último, pelo ASUS. Os teclados se saíram um pouco melhor. Achamos o HP o mais confortável, seguido pelo Dell, pelo Samsung, Acer e, por último, ASUS. Preço. Item difícil esse. Na nossa opinião, os Ultrabooks ainda estão muito caros no Brasil. Sabemos que boa parte do problema está na carga de impostos absurda que pagamos por aqui. Mas os fabricantes também poderiam dar uma forcinha, né? ASUS e Dell, que são as máquinas mais sofisticadas com Core i7, custam nada menos que R$6.000 cada. Em terceiro lugar vem o HP, com R$3.800. O Acer sai por R$2.600. E o mais barato, o Samsung, por R$2.400. Detalhe importante, o Samsung com Core i5 é mais barato que o Acer com Core i3. Conclusão. Para não comparar alhos com bugalhos, decidimos escolher um vencedor entre as máquinas com processador Core i7, as que estão no andar de cima da disputa. O outro vencedor foi escolhido entre as máquinas com processador Core i5 e Core i3. Entre os Core i7, a vitória ficou com o Dell XPS 13, à frente do ASUS. Eles empataram em quase tudo. O ASUS levou a melhor no áudio, mas perdeu no teclado pouco confortável e na conexão Wi-Fi. Nas mesmas condições dos concorrentes, o ASUS perdeu o sinal repetidas vezes, o que prejudicou bastante a navegação. Cá entre nós, num computador de R$6.000, isso é, digamos, inadmissível. Entre as máquinas mais simples, uma decisão difícil. O aparelho da HP foi quem se saiu melhor em quase todos os quesitos, porém é o mais caro e o mais pesado. Então, atribuindo médias ponderadas a cada item, a escolha do olhar digital vai para o Samsung. Ele ficou um pouco abaixo do HP em alguns quesitos, mas é R$1.400 mais barato. Para resumir, se você tiver um bom dinheiro sobrando e quiser apostar num Ultrabook sofisticado, a escolha do olhar digital vai para o Dell XPS 13. Para quem busca uma máquina menos cara, a escolha do olhar digital é o Samsung 530 UB-AD1. Mas aqui cabe uma menção honrosa. A máquina da HP foi a melhor de todas no desempenho do Wi-Fi, no conforto do teclado e da digitação e apresentou uma das melhores telas. Acabou perdendo a disputa por custar mais que o Samsung, apesar de oferecer o mesmo processador. Acesse olhardigital.com.br e confira as fichas técnicas e mais detalhes dessa e de outras edições do Laboratório Digital. Aproveite para deixar sua opinião sobre os aparelhos testados. Divida com a galera suas impressões. Acesse e participe!